Olá, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos continuar, né, o estudo. A aula passada, nós terminamos falando de perda da nacionalidade brasileira, né? Nós vimos aí duas hipóteses em que se perdia a nacionalidade brasileira. E da hipótese 2, ainda tinha duas exceções, né, que você mesmo adquirindo outra nacionalidade, você ainda assim não perdia a brasileira. Muito interessante, eu julgo muito interessante, tomara que vocês também tenham gostado. Que agora a gente vai terminar essa matéria de nacionalidade, terminar com louvor, né? Hoje, né, a gente vai terminar a matéria e na próxima aula o nosso sempre estudo dirigido para que possamos rematar, fixar essa matéria da melhor maneira. A gente estudou, eu imagino que vocês tenham assistido todas as aulas, e agora é o momento de mostrar que aprendeu, né? Fazer o exercício para estudar e fazer, fixar o conteúdo. Vamos compartilhar a tela, né? A gente vai... Aqui, nós terminamos quando falamos que a primeira hipótese de perda de nacionalidade é quando o naturalizado perde essa condição por uma sentença judicial, que vai falar que ele é nocivo ao interesse nacional e por isso ele deveria perder a sua nacionalidade, né? Ele vai perder a sua naturalização. Ele foi naturalizado e agora ele vai voltar a ser o que ele era antes, ou vai ser uma pátria, se for o caso. O fato é que ele foi naturalizado brasileiro e agora vai perder essa naturalização do mesmo jeito que ele ganhou, por sentença judicial. 2. Se ele adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de... Nós vimos duas hipóteses aqui. Se ele adquiriu outra nacionalidade, mas ela foi conseguida por conta de uma nacionalidade primária, por conta que um outro país reconheceu que o seu nascimento lhe deu direito a uma outra nacionalidade, aí não há perda da brasileira. E a que foi inserida na Constituição através da emenda, a letra B, quando você se naturaliza, sim, em outra nacionalidade, mas o fez como condição para permanência naquele território, para exercício de direitos civis. Ok? Nós já vimos isso, então vamos passar para o tema da aula de hoje. Gente, na aula de hoje eu quero tratar com vocês 4 conceitos só. Para a gente terminar esses 4 conceitos, a gente termina a matéria de nacionalidade. Quero falar com vocês o que é asilo político, o que é deportação, extradição e expulsão. Beleza? Um a um, vamos ver. Primeiro, o que é asilo político? Asilo político... Gente, eu tive que mudar de ambiente, porque meu filho de 2 anos estava brincando de carrinho ali, fazendo zoeira, passando perto. Aí eu dei um pause, troquei de lugar e vamos continuar. Quero falar com vocês do asilo político, tá? Vou compartilhar a tela aqui, para que a gente possa falar do... Aqui, asilo político, tá bom? No princípio desse período, né, eu lembro que nós estudamos o artigo 4º da Constituição, nós estudamos o artigo 1º, aqueles princípios, o artigo 2º, princípio também de separação de poderes, artigo 3º, artigo 3º eram os objetivos da República Federativa, e o artigo 4º trata dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Aí no inciso 10, nós vimos que era concessão do asilo político. O que é asilo político? Por que eu vou falar agora para vocês? Porque tudo a ver com a matéria que a gente está vendo, né? Nacionalidade, naturalização e quando que a gente concede um asilo político. O inciso 10 trata que o Brasil rege nas suas relações internacionais pelo princípio da concessão de asilo político. O conceito eu trouxe aqui para vocês, olha, é o recebimento de estrangeiro no Brasil a seu pedido para evitar a punição, perseguição no seu país por delito de opinião, de natureza política ou ideológica. Gente, o que é isso aqui? Olha, eu já falei com vocês que a Constituição de 88 ela veio logo depois de um período de ditadura. Reflexo daquele período. Né? Vários dos princípios, dos fundamentos, né, que são previstos na Constituição é um reflexo do que as pessoas sofreram
com alguma perda de alguns direitos na ditadura, alguns direitos que foram, né, muito massacrados, alguns foram sim, né, liberdade de imprensa, etc., né? E o asilo político foi um dos instrumentos que vários brasileiros se valeram, né, para fugir de algumas perseguições aqui no Brasil. Então, os brasileiros contaram com o asilo político de outros países. Todos esses políticos que a gente conhece hoje, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, Ulisses, né, um monte aí, a galera toda foi embora com medo, né, da ditadura, de perseguição. Os cantores, Caetano Veloso, Chico Buarque, viveram em outros países, viveram na Argentina, no Chile, em Portugal, na Espanha. E quando acabou a ditadura, eles voltaram, e tem aquelas imagens de chegando no aeroporto, o povo esperando por eles. Não sei se vocês já viram. Por quê? Porque, então, eles se valiam, eles alegavam, olha, Argentina, olha, Chile, eu estou sendo aqui perseguido por crime de opinião. Aqui no Brasil, estão, na época da ditadura, né, eles alegaram, estão prendendo pessoas por conta de crimes de opinião, porque estão dando opinião contra o governo, estão sendo presos, a imprensa, jornalistas sendo perseguidos. Aí, então, esse país, não, vem para cá então que eu vou te acolher. E isso acontece também ao inverso. O Brasil recebe muitos pessoas de outros países se eles alegarem que naqueles países estão sendo perseguidos não por crimes que cometeram. O Brasil não dá asilo para criminoso. O Brasil dá um asilo, a figura do asilo político, a própria palavra fala político, né? É o abrigar alguém que está sendo perseguido no seu país. Vamos pensar, teve uma revolução no país, um partido tomou o poder à força, um golpe. Aquelas pessoas que perderam correm perigo ali agora, com revolução, uma guerra, uma revolta, né? Eles fogem do país e são asilados em outros países. Sempre que é uma ruptura no país, uma ruptura. Aqui na Venezuela, Juan Guaidó. Juan Guaidó corre risco lá, né? Ele fica lá em guerra com Maduro, em guerra que eu falo, né, gente? Então ele pode pedir asilo em algum momento, em algum lugar. Aquele cara do Wikileaks, aquela vez, o Assange, né? Ele pediu asilo político em outros países, né? Por conta do crime que ele vazou informações confidenciais aí de outros países, informações. Então ele estava com medo de ser punido, né? Então o Brasil vai conceder asilo político para alguém que estiver sendo perseguido em outro país. Ele vem para cá, o Brasil vai e acolhe aquela pessoa e o país não vai poder vir aqui arrancá-lo daqui, né? Contei para vocês, o Batiste foi assim, né? O Cesare Battisti ficou aqui no Brasil muito tempo, asilado, e a Itália pedindo, me devolve ele, porque ele é criminoso, cometeu vários crimes, e a Dilma Rousseff não mandava ele de volta, não extraditava. Aí, vamos ver daqui a pouco a extradição. Deu asilo político para ele, falava que cometeu crime de opinião e tal, que não podia fazer. Aí a Itália contratou advogados aqui, entrou com ação no Supremo para questionar se a Dilma podia fazer aquilo, porque ele cometeu, na verdade, crimes de matar as pessoas. Aí o Supremo decidiu que cabe sim ao Previdente a decisão de conceder ou não asilo político. O Supremo entendeu que cabe ao Executivo, e é mesmo, né? É uma questão política, então não tem nada que a justiça interferir no mérito da coisa. Então definiu que quem tinha que decidir era o Poder Executivo. Quando, na eleição agora, o Bolsonaro ganhou a eleição do Haddad, o que o Batiste fez? Já vazou, montou as trouxas e fugiu caladinho. Eu sabia que poderia algo pior acontecer quando o Bolsonaro assumisse. O Bolsonaro assumiu, no segundo dia do governo, o que ele fez? Cassou o asilo político do Batiste. Cassou, então agora ele já pode ser preso. A Interpol já começou a procurá-lo, porque, na verdade, ele cometeu vários homicídios na Itália. O Brasil, e país nenhum, pode conceder asilo político para quem mata. O cara não pode matar, mais de 20 homicídios, parece que o cara cometeu. E estava no Brasil, com asilo político, porque também era de um movimento lá ideológico, né? Então, também teve crime de opinião, mas o pior não era por isso, né? E a Dilma, talvez por ser do mesmo segmento político dele aqui no Brasil, lá na Itália, ele aqui no Brasil, deu essa
A Dilma, lógico, a Dilma não estava achando, não estava achando que era crime, estava falando que estava protegendo ele porque ele praticou crime de opinião, né? Lógico, né? Então, ele aí foi procurar a cadeira, tinha fugido. A Interpol achou, depois de uns 15 dias, lá para 15 de janeiro, mais ou menos, ele lá num país aqui na América do Sul, estava todo fantasiado, com peruca, bigode, e conseguiram achá-lo lá. E esse país aqui na América, não lembro qual, não sei se é Peru, qual que era, não lembro qual agora, enviou-o para a Itália. Aí fez a extradição dele. Esse país aqui da América, onde o César de Battisti foi encontrado, operou, então, a extradição. O que é extradição? É o próximo slide. Olha aqui. Agora nós vamos ver a diferença entre extradição, expulsão e deportação. Extradição, então, é a entrega de um cidadão a pedido de outro país para que lá responda pelo crime que cometeu. Há pouco tempo, bem, vocês vão lembrar de outro, aquele narcotraficante Abadia, Juan Acorda Abadia, foi preso num país também, não lembro qual, e os Estados Unidos estavam pedindo a extradição dele. Aí o pau ia quebrar para o lado dele, porque lá nos Estados Unidos ele ia ser condenado à prisão perpétua. Nesse país que o prendeu o mandato. Não sei como está a situação da Abadia, né? Mas porque ele cometeu crimes de tráfico de drogas, né? Enviando drogas de um país para os Estados Unidos, e o Estados Unidos queria condená-lo lá. Estava pedindo a extradição dele, não sei como ficou. Mas, vamos ler. O artigo 5º, inciso 51, nos diz que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim. Então, eu traduzo para vocês a informação aqui. Ó, primeira regra, brasileiro nato nunca vai ser extraditado. Decorem isso. O brasileiro que é nato, aquele que tem a nacionalidade primária brasileira, aquele que o motivo do seu nascimento lhe permitiu ser brasileiro, esse nunca vai ser extraditado. Está escrito aqui, ó, nenhum brasileiro será extraditado. Então, nenhum. Aí teve exceção. Exceção para quem? O naturalizado. Tá? Então, o naturalizado vai ser. Brasileiro naturalizado, sim. Esse sim vai ser extraditado. Quando? Em duas situações, em dois casos. Então, aqui, A e B, 1 e 2. Primeiro, se esse brasileiro naturalizado cometer um crime comum, né? Esse crime comum foi cometido antes de ele ser naturalizado. Descobriu-se que o crime que ele cometeu, esse estrangeiro que quer ser brasileiro, conseguiu ser brasileiro. Depois descobriu que antes dele se tornar brasileiro, ele já tinha cometido um crime. Aí, nesse caso, ele pode ser extraditado. A Itália, a Suécia, a Noruega, fala assim, ô Brasil, manda para mim fulano. Aí o Brasil fala assim, peraí, deixa eu ver se eu posso mandar ele. Ah, ele é brasileiro eu não posso mandar não. Ah, não, peraí, deixa eu ver se ele se enquadra aqui. Aí ele cometeu um crime. Ah, mas peraí, o crime dele foi quando? Ah, foi antes da naturalização. Então, posso mandar, posso extraditá-lo então. Vou mandar para você. Vou colocar no avião, te entrego ele aí, para ser julgado aí, tá? Entrega, gente, para ser julgado lá, tá? Agora, curiosidade também para vocês, o Brasil não entrega para pena de morte, tá? Por conta de tratados internacionais, o Brasil já falou que eu não vou extraditar, mesmo se for um estrangeiro, se eu ir, um Coreia do Norte, chinês, o que for, americano, se for vocês matarem ele, eu não vou extraditar. Olha que legal, o Brasil tem esse espírito humanista, solidariedade, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da vida acima de tudo, né? O Brasil entende que se for vocês matá-lo, a gente não vai extraditar. E segunda hipótese, crime de tráfico a qualquer momento. Aí sim, o cara aqui cometeu o crime, olha o momento, se foi antes ou depois. Mas se for tráfico de drogas, qualquer momento que ele tiver, já pode ser brasileiro já, naturalizado, o crime que ele cometeu foi depois, mas foi tráfico de drogas, o país pediu ele para ser julgado lá, o Brasil pode sim extraditá-lo. Beleza, gente?
Alguma dúvida sobre extradição? Se tiver, manda para a gente lá no nosso grupo de contato. Agora, extradição é diferente de expulsão e deportação. Eu quero que vocês, alunos da University, saibam essas diferenças. As pessoas podem falar bobagem, podem falar o que quiser na rua, né? Mas vocês não. A gente, como alunos do direito, temos a obrigação de sermos técnicos, tá certo? Então, expulsão. É passivo de expulsão aquele estrangeiro que atenta contra a segurança nacional, ordem política ou praticar ato nocivo ao interesse nacional. Gente, observe aqui, qual que é a palavra aqui que a gente tem que saber? Estrangeiro. Pronto. Expulsão se refere a estrangeiro. Nada aqui de brasileiro, nada naturalizado. Aqui é o seguinte, tem um estrangeiro aqui no Brasil, um americano, um inglês, um indiano, um chinês, qualquer um, que esteja bagunçando o coreto aqui. Ele está no Brasil para quê? Atentando contra a segurança nacional. Ordem política. Está vindo aqui, ele está financiando essas manifestações democráticas, por exemplo. Imagina, um americano, um espanhol, um chileno. Ele está praticando ato nocivo ao interesse nacional. Eu vou querer esse cara aqui? Não posso, né? Eu posso expulsá-lo do Brasil. Coloca no avião e fala assim, vai embora, meu filho, você não é bem-vindo aqui no nosso país. Você veio, o Brasil é um país aberto, todo mundo pode entrar e sair. Todo mundo pode entrar e sair. Mas para bagunçar o coreto, não. Cometer crime, cometer atos aqui que atentem contra a segurança do país, atrapalhar a nossa ordem política, já temos nossos problemas aqui. Não vem trazer mais. Vai embora, está expulso. Etiqueta ele e vai embora. E agora, deportação. Deportação vocês ouvem muito, né? Aquelas pessoas que vão irregulares para os Estados Unidos, os venezuelanos que têm vindo para o Brasil de forma irregular. Deportação decorre do não cumprimento dos requisitos de entrada e permanência do estrangeiro no território brasileiro. Vamos supor, queremos ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos exigem visto. O que é visto? O que é visto? Uma autorização especial, né, que para pessoas de determinados países devem possuir para ir para os Estados Unidos. Não é qualquer um que entra nos Estados Unidos. A gente quer ir lá, não basta ter passaporte. Passaporte é uma coisa, visto é outra, tá certo? A gente tem um passaporte, né, para rodar no mundo todo. Mas alguns países exigem o visto de outros determinados países, tá certo? Os Estados Unidos não exige visto de todos os países, mas o Brasil exige. Então, o brasileiro tem que ir na embaixada americana aqui no Brasil, tá? E tirar o visto, tá? No Brasil são 3 lugares que conseguem tirar o visto: no Rio de Janeiro, em São Paulo, 4 lugares: Brasília e Recife. Nesses 4 lugares você tem que ir na embaixada americana, você paga $160, né? Preenche o formulário e explica tudo: por que você quer ir, para quê, qual o seu objetivo, né? Sua renda, quanto você ganha por mês, o que você faz, o que você trabalha, filho de quem, neto de quem, em qual cidade você nasceu, tudo você coloca tudo, tipo de sangue, tudo você preenche no formulário, várias páginas, tudo em inglês. Preencheu, eles vão marcar sua entrevista. Aí marca a entrevista, chega lá, numa embaixada, com a segurança do mundo, você imagina, lá nos Estados Unidos, americano. Chega lá dentro, chega na frente da mulher, ou do homem, né? E eles vão te perguntar por que você quer ir, então você conversa rapidinho, tal. Alguns conseguem o visto, outros não conseguem o visto, tá certo? E aqueles que não conseguem o visto? Vão lá e querem arriscar de entrar de forma clandestina, contratando os coiotes lá no México. Os coiotes são aquelas pessoas que passam, né, as pessoas irregularmente para dentro dos Estados Unidos. Aí fica morando lá. Você deve conhecer, né? Eu conheço, várias pessoas conhecem pessoas que estão lá desse sentido. Ou que entraram irregularmente, ou que, aí que eu falo aqui, ó, cadê? Permanência aqui. Ou que entraram com visto, ou entraram com, por exemplo, meu visto vale 10 anos. Eu tenho visto na Americana 10 anos. Quando eu entro lá, meu visto vale 60 dias de permanência.
Eu posso ficar lá passeando 60 dias. Aí venceu 70 dias, o que eu faço? Ah, quero ficar mais, gostei. Aí, a partir desse momento, você está irregular. Ah, porque eu tenho visto. Você tinha um visto de entrada e permanência por 60 dias. Eu quis ficar mais. Então, agora você está irregular. Se você parar em uma blitz, qualquer for abordado, o policial vai ver que você está irregular, vai te mandar para a equipe especializada deles e vão meter o pé no seu bumbum. E você vai voltar com a mão na frente ou atrás dos Estados Unidos, ser deportado. O Brasil também faz isso? Faz. Se não, né, tiver os requisitos de entrada aqui no Brasil, eu não sei de qual país o Brasil exige visto. Eu acho que não exige ninguém, mas pode ser. Para a Europa, a maioria dos países não exigem visto de brasileiro. Também não. Mas de alguns países, sim. Né? Isso é uma relação bilateral. Alguns países exigem de outros de um, e tem essa relação. Tá certo? Mas, de qualquer maneira, a deportação então decorre da gente, do estrangeiro não cumprir os requisitos de entrada ou permanência no país, o país vai falar assim, você está deportado. Você não cumpriu os requisitos de entrada ou permanência no nosso país, vai embora e está deportado. Beleza? Gente, assim nós terminamos. Repetiu o slide, ó. Né? Repetiu. Assim nós terminamos o estudo dos crimes, nós estamos no estudo do direito de nacionalidade, tá bom? A aula de hoje foi importante para vermos 4 conceitos. Vocês devem saber o que é asilo político, extradição, deportação e expulsão. Sendo que a extradição é o mais importante que vocês saibam, decorem por conta dessa questão constitucional, né? As hipóteses em que não se pode extraditar, tá bom? Obrigado. Próxima aula, estudo de pedido. Beleza, gente? Obrigado. Bom descanso para vocês.